fala para o Paulo César, que vai estar aqui depois, o PC vai estar com a gente, que o Nacho foi tocado dentro da área. É a polêmica, é a confusão. O torcedor quer confusão, né? Boa noite, Karine, Rafa, Caio, amigos que estão acompanhando Troca de Passes. Quer confusão. O torcedor quer confusão, mas a Nadine, que estava com a gente na transmissão, entendeu que acho que ele foi tocado fora da área. Eu fiquei também com a impressão que ele foi tocado fora da área. Né? Ele é tocado fora da área. Tamo junto. E aí o pé esquerdo desequilibra, o pé esquerdo dele toca no pé direito novamente, e aí ele cai. Mas o primeiro toque, o pé direito dele estava dentro da área, mas ele é tocado no pé esquerdo. A minha impressão é que ele foi tocado fora da área. Né? É aquele lance da polêmica que vai discutir, não sei o que o Lino pensa, mas diferente, que ninguém vai discordar, que o Arana bateu muito bem. Né? Estavam falando do Arana, da qualidade hoje como lateral esquerdo no futebol brasileiro. Bateu muito bem e decidiu o jogo. Eu me importo menos se foi pênalti, se não foi pênalti, né? A gente está preocupado em avaliar o Atlético, que já estava classificado, o empate já praticamente dava a primeira colocação com 11 gols de saldo de diferença para o América ter que vencer na última rodada. Então, não era uma questão de vencer ou se classificar em primeiro nesse momento, era jogar bola. E esse time do Atlético pode render muito, mas muito mais. O que a gente está vendo do Atlético até agora, para mim é decepcionante. Eu esperava um time muito mais produtivo, fazendo valer os talentos que tem dentro de campo, voando no Campeonato Mineiro, contra um time como o Boa Esporte, então sobrando. O Cuca ameaçou durante toda a semana colocar uma equipe reserva nesse jogo para preservar o time para a Libertadores quarta-feira contra o La Guaira, na Venezuela. É uma viagem desgastante, apesar de ser um adversário fraco, né, que jogou uma partida só há 10 dias nesse ano inteiro. Fora o futebol venezuelano. Então, não deve ser adversário para o Atlético, mas é desgastante. É Libertadores. Vai poupar time? Não vai. Ele resolveu fazer um ensaio geral, com um argumento, antes de começar a partida, em entrevista, de que ia colocar o time em campo para recuperar ânimo, para recuperar moral, para ganhar confiança depois da derrota para o Cruzeiro. Aí eu pergunto, ganhou confiança? Sai muito melhor desse jogo com o Boa Esporte? Sai mais desgastado só, porque não jogou mesmo. Concordo com o Lino. E você, Rafa? Não, estava acompanhando a transmissão. A leitura é exatamente essa. E talvez o Cuca tenha exagerado quando ele fala... O prazo foram 10 dias, né? Ele falou... Não, o time vai estar um pouco mais ajustado em 10 dias, pensando na estreia da Libertadores. É pouco tempo. Tem acúmulo de jogos. Até por isso, pela sequência, faria sentido não colocar o time principal ou boa parte dele num jogo como esse, pela questão da classificação, de como é a situação do Mineiro. Eu acho que a tendência é de evolução, mas sempre acho que o teto é mais baixo do que deveria. Porque boa parte do funcionamento desse time, no momento de definir, vai estar a cargo dos jogadores, vai estar a cargo das individualidades. Às vezes encaixa, às vezes não. E aí, se não encaixar, vai ter pouco repertório, vai ter pouco da onde tirar em organização ofensiva para que a equipe encontre outras soluções. É muito mais fácil achar espaço ou buscar um volume, pressionar e chegar na vitória no Campeonato Mineiro. Quando a temporada afunila, 38 jogos do Brasileirão, e já foi uma dificuldade com o São Paulo em reta final, né? Gerar espaços com um jogo que tem uma construção muito mais elaborada, ofensivamente falando. Então, eu acho que essa é a realidade que o Atlético vai encarar na temporada. Avançando em Libertadores, avançando em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o time vai precisar encontrar espaços porque todo mundo vai respeitar o Atlético, pelo que é a soma das individualidades desse grupo. E eu acho que o Atlético não vai ter muito de onde tirar. Mas é uma percepção inicial. Vamos ver se com o tempo o time vai pelo menos estar num estágio acima do que o que ele se encontra hoje. Caio, diante do que a gente viu hoje, como bem disse o Lino, o Cuca deu essa justificativa de colocar o time em campo para ganhar essa confiança, pensando em Libertadores da América, mas o jogo já é quarta-feira. Você acha realmente que o Atlético tem que abrir o olho, mesmo sendo o La Guaira, né, que é um time mais fraco, mas o grupo tem América de Cali, Cerro Porteño, ok, primeiro jogo, primeira rodada da fase de grupos. Mas esse Atlético que a gente viu hoje, tem que abrir o olho? Karine, primeiro mandar um abraço para o Lino e para o Júlio, que eu não os tinha cumprimentado ainda. Abraço, amigos. Abraço, Caio. Karine, eu acho que tem muito potencial, e eu acho que todos nós pensamos da mesma maneira, né? Para jogar melhor do que vem jogando. Mesmo que a classificação seja uma coisa já muito tranquila, né? O Atlético está sobrando. Eu acho que o jogo de hoje você carrega um pouquinho do que foi o clássico.
Todo mundo esperava uma grande atuação, ou pelo menos uma vitória, pelos momentos diferentes que o Atlético e o Cruzeiro, pela diferença na qualidade do elenco que as duas equipes têm, e não foi isso que a gente viu. E aí surgem as críticas, as confianças, né? O torcedor não ficou feliz com o que foi apresentado. Então eu senti que, até pela fragilidade do Boa, por ser rebaixado com a derrota de hoje, que faltava aquele algo a mais. Talvez por ser uma Libertadores, uma competição de um peso muito maior, eu espero que esse time entre mais focado, que esse time renda mais. Estavam falando do lado ofensivo, né, de dar espaço, de construir jogadas. Isso vai acontecer naturalmente, né, porque todos os clubes que passou, ele teve essa característica. O mais importante, ele tem um ano para fazer esse time render. Tem um monte de bons jogadores. Minha preocupação é outra. Minha preocupação é esse time não ficar muito exposto. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que não funcionou no clássico contra o Cruzeiro foi a entrada do Tietê. E você ter um meio de campo extremamente leve e pouco competitivo. Quando você tem um jogo contra o Boa, você precisa ter posse de bola, movimentação, volume. O Tietê se encaixa muito bem. Quando você tem um jogo mais com cara de Libertadores, mais pegado, de mais contato físico, aí talvez eu mudasse, eu mexesse um pouquinho nessa configuração de meio de campo. Você tem Jair, você tem Alan, você tem uma série de outros jogadores que podem te dar um pouquinho mais de peso sem a bola, sem perder essa ofensividade que a gente está citando. Atlético, gostamos muito de você, a alegria de viver.